Olá, pessoal do debate. Eu sou o Homem de Ferro. E eu tenho falado sempre para o Jarvis. Jarvis, prepare a armadura. Nós vamos sair agora. Mas me coloque ligado na 93. 93 FM. Eu não posso perder o debate. Vamos! Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão, alô, minha irmã, já chegou o tio J.R. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa sexta-feira, dia 18 de outubro de 2013. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho. Que a bênção do Senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba o carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui a postos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Hoje você concorre ao CD Aceita o Teu Chamado da Bruna Carla. CD Aceita o Teu Chamado da Bruna Carla e o CD Eu Clamei do Jairo Bonfim. Jairo Bonfim, Eu Clamei. CD Aceita o Teu Chamado da Bruninha Carla. Para você que ligar hoje, 2461-0093 durante o nosso Debate 93 de hoje. 2461-0093 é o telefone para sua participação. Facebook da 93 FM. Pra galera que tá no Facebook da 93 FM, tá participando com a gente também aqui no Face, concorre a prêmios, viu? Tem aqui o CD Identidade do Anderson Freire. O CD Identidade do Anderson Freire de presente pra você no programa de hoje. Pra quem está acessando a gente aqui pelo Facebook, hoje temos aqui uma foto sensacional com a galera do estoque da MK. Então aqui a galera do estoque da MK conosco aqui nessa foto, e você vai conhecer a rapaziada aqui, nota 10,5, pessoal, gente boa, e você vai poder também curtir e compartilhar essa foto, e vai ser bom demais ter a sua participação com a gente aqui no nosso Debate 93 de hoje. Eu curto essa estação da rádio que conquistou meu coração. Essa semana é a semana do professor e hoje é sexta-feira, Marcela. Hoje é dia de emoção. Bom dia, J.R. Bom dia aos nossos ouvintes, aos nossos debatedores, sim. Hoje é dia de emoção. Hoje é dia que você vai conhecer a pessoa que foi sorteada aí para homenagear, nesse caso, a professora que marcou a vida dela. Uma história realmente emocionante. Vale a pena. Essa professora é mais que uma professora, é uma mestre, viu? Você vai saber disso já já. Hoje, então, daqui a pouquinho, no programa de hoje, você vai acompanhar essa linda homenagem, que é uma ação da 93 FM para honrar os professores, uma classe tão sofrida, ainda mais nessa época em que nós estamos vivendo e acompanhando esses fatos todos, e a gente vê por que alguns deles perseveram apesar de todos os ventos contrários. O amor à educação, ao ensino e ao amor à mudança de vida das pessoas é realmente algo impressionante. A história de hoje é, de fato, mais uma dessas histórias lindas que com certeza vão abençoar muito a sua vida. Eu curto essa estação da rádio que conquistou meu coração. A JR diz aqui, uma de nossas queridas ouvintes: estou passando por problemas de adaptação na igreja e exatamente por isso resolvi deixar o grupo de louvor. Ao conversar com o pastor, ele disse que poderia orar pela minha saída sim, mas que se ele quisesse, ele poderia me amaldiçoar também. Eu fiquei chocada com essa afirmação. Até que ponto um líder pode amaldiçoar os seus liderados? Caso isso aconteça, que peso isso tem no mundo espiritual, hein? Como equilibrar a relação entre líderes e liderados? Até que ponto se deve honrar um líder
quando este faz coisas para a sua própria desonra. Este é o Debate 93. Com J.R. Vargas, na 93 FM. Pastor Carlos Gilmar, da Igreja Batista Memorial de Irajá. Carlos Gilmar, que prazer recebê-lo aqui no nosso Debate 93 mais uma vez. Tudo bem? Tudo em paz? Tudo em paz, prazer todo meu, sempre, né? Ô, meu querido, você destacou a frase exatamente por isso, resolvi deixar o grupo de louvor, porque ela não se adaptou, segundo ela. JR, essa questão é uma questão assim que isso acontece muito nas igrejas e isso causa no pastor um desconforto, uma tristeza, né? Porque às vezes ele conta com a pessoa e a pessoa de repente ela resolve ou se afastar um pouco ou sair. E isso às vezes chateia, mas é um sentimento que os pastores precisam saber administrar, porque as pessoas são livres, né? Nós pastores somos apenas orientador espiritual e a gente sempre quer as pessoas no lugar que nós entendemos que ela deve estar. E às vezes quando a pessoa fala que vai sair, aí o pastor fica meio chateado. É uma questão normal, ela não se adaptou, pediu para sair, né? Dentro desse contexto aqui, a princípio, eu acho que é normal, é saber administrar esse sentimento. Que a pessoa saiu, né? Mas é uma questão que é normal. Agora, ao conversar com ele, ele disse que poderia orar pela saída, sim, mas que se ele quisesse, ele poderia amaldiçoá-la também. E aí é que o calo aperta, aí é que a chapa esquenta, porque ela disse que ficou chocada, e qualquer um de nós também estaria, até que ponto um líder pode amaldiçoar os seus liderados. É o destaque do pastor Manuel de Matos, da Igreja Brasil para Cristo em Jardim Olimpo, na nossa Duque de Caxias. Manuel, muito obrigado por estar aqui conosco uma vez mais. Que pensa você, querido, sobre esse assunto? Bom dia, JR, bom dia aos debatedores, bom dia aos ouvintes. Eu que estou muito feliz de estar aqui mais uma vez. Eu, honestamente, quando li esse e-mail, eu fiquei muito preocupado com o tipo de liderança que nós temos encontrado nos dias de hoje dentro da igreja. Líderes que eram para estar dando suporte e, na verdade, estão dispersando o rebanho de Deus, porque o profeta Ezequiel falou sobre isso, Jeremias também falou. Ai dos líderes que dispersam o meu rebanho. Eu mesmo, Senhor, os buscarei de volta. Olha, o interessante nesse meio é que ela não está saindo da igreja. Ela está saindo do ministério de louvor. Eu penso que o pastor teria que ter o maior cuidado, o maior amor para tratar essa moça e trazê-la para perto, descobrir, saber dela quais são os motivos pelos quais ela não se adaptou ao ministério de louvor. Ela não tem que se adaptar. Ela esteve um período, não conseguiu, e eu não vejo problema nenhum em ela sair. A minha preocupação é, se ele quer amaldiçoá-la só por ela estar saindo do ministério do louvor, imagina se ela dizer que vai sair da igreja dele para ir para uma outra igreja. Eu fico preocupado com uma coisa como essa. Agora, em suma, depois nós vamos tratar melhor sobre isso, ninguém tem o poder de amaldiçoar quem Deus abençoou. Nem pastor, nem bispo, nem papa, nem padre, ninguém tem esse poder. A Bíblia diz que nós somos abençoados por Deus, e isso independe de título dentro de uma igreja. Ser pastor, presbítero, não importa. A Bíblia diz que aqueles que o Senhor abençoou, ninguém pode amaldiçoar. Segundo, olha, há um perigo muito grande. Quem sou eu para amaldiçoar alguém que é de Deus? As ovelhas não são minhas. Pedro, tu me amas. João capítulo 21, eu amo o Senhor. Então apacenta as minhas ovelhas, não são as tuas ovelhas. O problema é que tem pastor, desculpa, queridos, porque eu tenho encontrado isso, que tem tomado as ovelhas do Senhor como se fosse propriedade sua, negócio seu. E ovelha não é de homem, ovelha é de Deus, tem que ser cuidada. Muito bem, com a gente também o pastor Paulo Afonso Generoso, da Assembleia de Deus Betel, na nossa querida São Gonçalo. Querido amigo Generoso, que pensa o senhor sobre esse assunto, ainda dentro desse destaque, até que ponto um líder pode amaldiçoar os seus liderados? Bom dia, JR, bom dia aos queridos debatedores e ao povo de Deus aí ligado na 93. JR, é bastante preocupante a gente ouvir por parte de uma ovelha que o pastor, o seu líder, ele lançou uma palavra de maldição. E o colega que nos antecedeu na primeira fala
ele disse sobre esse sentimento desse pastor. É claro, eu não tenho costume, não gosto de falar de líderes, de colega e fazer crítica, mas eu gosto de falar isso em tese, né? Porque é uma questão muito delicada eu querer fazer comentário acerca desse colega. Mas assim, ele deve estar realmente com aquele sentimento raivoso e nesse momento de raiva, ele proferiu ou declarou para talvez prender a essa querida irmã no Ministério de Louvor mediante uma ameaça. E aí eu vou me reportar aí a minha aula de direito do professor de direito administrativo, que citou Elie Meirelles quando disse o seguinte: Elie Meirelles fala de 3 coisas que nós podemos fazer em relação ao poder, à autoridade. O desvio do poder, o abuso de poder, o excesso de poder. Quando isso ocorre, a gente está destruindo a essência do poder da autoridade. Então eu acredito que houve aí um excesso de poder, um excesso de autoridade. É claro que o sentimento desse pastor não é um sentimento de raiva no sentido de querer amaldiçoar. Ele deve ter usado isso como uma ameaça para essa querida irmã. É claro que ele, como homem de Deus, sabe perfeitamente que ele não tem poder para amaldiçoar ninguém, que ele não tem autoridade para amaldiçoar ninguém, porque ninguém tem, nem o diabo pode lançar contra nós uma palavra de maldição, porque nós somos bênçãos de Deus e ponto. Então, ele sabe perfeitamente, mas ele usou isso possivelmente para prender a essa querida irmã, para impor-lhe um medo. É claro que ele cometeu um desvio de comportamento e um excesso de poder. Mas por esse fato também, eu não quero desqualificar o pastor, que eu não conheço, não sei quem é, muito menos vou aqui fazer comentário negativo a seu respeito. Entendi. Eu vou compreendê-lo e entendo que a gente tem que discutir esse assunto em tese. Por quê? Porque em tese isso acontece no dia a dia nas igrejas. Muito bem, a nossa menina da mesa de hoje, a pastora Carla Regina, da Assembleia de Deus do Ministério Missão Vida. Muito bom dia, seja bem-vinda, Carla, que bom tê-la aqui no nosso debate 93 também. Até que ponto um líder pode amaldiçoar os seus liderados? Foi um exagero, ele escorregou, foi um deslize, ou será que tem gente que faz isso mesmo? Eu já li aqui na rádio um caso, para ilustrar, de uma vizinha da igreja que reclamava muito do som. Aí o pastor foi na casa dela no outro dia e falou: a senhora está reclamando do som? Daqui a um mês a senhora vai ver o que vai acontecer. E aí, rapaz, o que aconteceu? A mulher embarcou. E aí atribuiu-se a palavra do pastor. Você imagina bem que coisa é essa e como é que a notícia se espalhou no bairro, né? Pastor, o senhor tá bom, pastor? Precisa de alguma coisa? O senhor tá feliz, pastor? Olha, um abraço, pastor. Saúde pro senhor, hein? Ninguém queria mais ter nenhum tipo de conflito com ele. Agora, e aí, companheiros? Bom dia, JR, bom dia aos nossos irmãos debatedores, aqueles que nos ouvem também. Cômico, né? Se não fosse trágica a história que você relatou, a ilustração. Mas eu quero ressaltar, o texto diz que ele fala para ela que se ele quisesse, poderia amaldiçoá-la. Então eu vejo isso como realmente uma forma de ameaça, um abuso de poder. É como se ele dissesse: olha, e aí até disseram aqui, não, ela está sendo só do Ministério de Louvor e nem da igreja. Eu acho que ele já está preparando e antevendo. Se eu quiser, eu posso fazer e acontecer. Mas como os pastores que me antecederam acabaram se reportando à figura pastoral, eu quero me reportar à figura do membro, do liderado. E até mesmo no que você relatou, em se tratando da maturidade desse liderado. Então, a Bíblia vai falar em Provérbios 26:2 que não há maldição sem causa. Então, se não tiver brecha na sua vida, se você estiver vivendo uma vida de acordo com a palavra de Deus, a maldição não vai te alcançar de maneira alguma. E aí eu já saio do que ele possa ter proferido para aquilo que a outra parte ouviu. Então, para quem tem uma vida no altar do Senhor, não vai pegar, não tem arma preparada, forjada, a palavra que venha alcançá-la. E aí eu vou não discutir, mas colocar também aqui em pauta a maturidade dos liderados que nós estamos formando. Porque se ele tem uma vida com Deus e ama a palavra do Senhor a ponto de estudá-la, ele vai saber que de fato isso não vai ter sucesso. Essa mudança de perspectiva que envolve aqui o pastor que cuida e não o pastor que afugenta. O pastor, ele afugenta lobo. O pastor, ele afugenta
aqueles que querem despedaçar as ovelhinhas e não afugentá-las. Essa relação, nem sempre fácil, pode suscitar aqui para os nossos ouvintes algumas questões. Por exemplo, o pastor pode impedir que alguém mude de área dentro da igreja? Essa questão do líder, do liderado, de alguma forma, eu não sei se vocês estão de acordo, mas eu lendo, conversando com as pessoas aqui ao longo desses últimos anos, eu tenho observado que aparentemente existe um pastorcentrismo, há uma centralidade na ação pastoral, e algumas pessoas gostam desse trono. Eu gosto desse trono, dizer sou eu que resolvo, eu que faço, eu que aconteço, e quando não acontece a culpa não é dele, põe a culpa em outro. Ao mesmo tempo, para entender se o modelo bíblico é este, ou o modelo que nós estamos adotando como igreja acabou sendo este por vários motivos, aí os motivos são vários. Que pensam os companheiros? Pastor Carlos, Gilmar, todos os microfones abertos. Olha, o pastor ele é orientador. Acima de tudo, ele é um orientador espiritual. Então, ele vai orientar a ovelha no sentido ministerial, no sentido de testemunho, enfim. Não temos como, nem podemos obrigar ninguém a ficar no ministério A, sair do ministério A e ir para o ministério B. A gente orienta e procura fazer com que a pessoa tome uma decisão mais adequada mediante aquilo que pensamos. Na questão da centralidade, da questão do pastor centralizar tudo para ele, muitas vezes o que acontece, né? Muitas vezes o pastor ele não quer centralizar e isso não é bom. Mas como ele não vê quem faça ou não vê disposição das pessoas, para que a coisa ande, ele acaba, penso eu, em tese, né? Como disse aqui o pastor Generoso, ele acaba pegando as coisas para fazer, fica sobrecarregado e por causa de membros de igreja que não assumem as responsabilidades, mesmo o pastor orientando, mesmo o pastor pregando. Existem pessoas que elas são arredias, que elas não fazem, aí ele acaba fazendo para não tomar atitude drástica de botar em disciplina ou excluir. Existe também essa questão. Então, essa é a minha opinião. O pastor é orientador e muitas vezes acontece de ser centralizador por falta de cooperação. Eu sempre vendo o outro lado da moeda, né? Não é vendo. Eu concordo plenamente com o pastor Gilmar. Em contrapartida, eu quero chamar também a atenção para também, em tese, falando dos pastores que muitas das vezes acabam não dedicando tempo ao tratamento dessa ovelha. Então, às vezes é muito cômodo lançar e muitas das vezes não dá certo porque, vamos para a Bíblia, Cristo, ele andou com os 12, ele orientou os 12, ele treinou os 12, é assim que se faz, assim não pode fazer. Então, para depois ele enviar de fato, de verdade. Hoje a gente vive uma crise no tempo. A má administração do tempo faz com que não se tenha mais tempo. E eu compreendo que às vezes é muito difícil, porque é muitas ovelhas, muitas das vezes, mas ele tinha aqueles 12 para auxiliá-lo no que ele precisava fazer. Ele tinha suas necessidades fisiológicas também, 100% homem, mas 100% Deus. Então ele tinha que compartilhar isso. O rebanho perece quando há centralização. Eu entendo e até vivo isso também. Muitas das vezes a gente procura e tem muita gente ali que não se disponibiliza e que não, muitas das vezes, dar ali, se doa pela obra, como o pastor o faz, mas não dá para desistir de garimpar isso, de buscar isso. E aí a gente acaba tendo aí esses percalços no meio do caminho, porque a centralidade não faz bem. Na verdade, o que eu observo nessa questão também é que não é por meio de força que ninguém tem que exercer alguma coisa dentro da igreja. A pastora falou bem aqui agora e eu concordo na seguinte forma: o pastor é orientador, ponto. Se ele não tem capacidade às vezes para orientar em alguma área, porque o pastor não é perfeito, ele deve trazer alguém de fora para estar orientando, ou seja, dando uma direção. João 8,32 diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ou seja, quando a pessoa começa a conhecer Deus através da Bíblia, ela por si própria também vai começar a sentir o desejo de fazer algo dentro da igreja. Mas não pode ser por obrigação. Por exemplo, eu acho que a pessoa canta bem,
porque eu ouvi ela cantando no banco, eu digo, agora você vai ter que cantar no Ministério do Louvor. E se a pessoa não quiser cantar, ela vai se sentir constrangida. Às vezes ela canta bem, mas ela não é chamada para estar no Ministério do Louvor. Então o pastor, ele tem que ter essa tolerância, essa sensibilidade para entender, para compreender. Voltando pro e-mail, o pastor Generoso falou no início, depois da fala, e eu dei uma impressão, não por ele, de repente alguém tá pensando, pastor, o senhor veio criticar pastor? Não, porque eu sou pastor, eu tenho ovelhas. Agora, não podemos deixar de falar o que é. Eu tô trabalhando na ótica que a moça nos colocou. Eu não tô aqui trabalhando a ótica do pastor, até porque não é o pastor que tá aqui, mas a maneira como ela colocou, e a maneira que ela colocou o pastor chantageou. Ele fez uma chantagem emocional. Ele disse, olha, eu vou até te liberar, mas saiba que se eu quiser eu posso te amaldiçoar. Peraí, irmão, eu não posso criticá-lo como pessoa, mas posso criticá-lo como líder. A Bíblia diz em 1 Samuel capítulo 16 que Deus rejeitou Saul como rei e não como pessoa. Há uma coisa muito diferença nisso aí. Deus, ele pode me rejeitar como líder, sim. Eu tenho que tomar cuidado com isso, porque o rebanho é de Deus. Entendi. E se a gente não cuidar, meu irmão, só Jesus. Pastor Generoso. Me reportando ao Salmo 23, o Salmo 23 nos dá algumas pistas da função pastoral. Como, primeiro, o Senhor é o meu pastor, então a pessoa tem que ter um pastor. Ora, se a pessoa quer ser autônoma, então ela deve procurar um outro segmento, vamos chamar assim. Então, o Senhor é o meu pastor. Aí, depois diz o Salmo, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma. Aí vai delineando qualidade de um pastor. Então, a gente percebe que o membro, ele por sua vez, os liderados, precisam de um guia. Essa é uma das grandes verdades. Talvez a carência, a vacância de um poder espiritual para orientar as pessoas na igreja está gerando algumas pessoas com desvio de conduta, caindo naquilo que eu disse no início, no excesso, no desvio e até no abuso. Mas via de regra, o escritor de Hebreus, quando fala obedecei aos vossos pastores, porque velam, olha, outra colocação, velar pela alma. Então o pastor é um orientador, ele é um guia, ele é uma pessoa que tem que estar presente, sim. Então isso dá ou transmite a ideia de que ele está centralizando, mas na verdade, sob esse aspecto, ele está centralizando, porque é ele que vai dizer para onde ir, o que deve fazer. Ele vai pegar a vara e o cajado e vai dizer para a ovelha, vai bater na ovelha para cá, para lá, se a ovelha cai, ele usa o cajado para resgatar. Então nós precisamos entender que a sociedade moderna, ela não está acostumada com o modelo de governo teocrático, porque elas entendem, a sociedade moderna entende que o governo é democrático, que não funciona na igreja. A igreja tem que ter um líder realmente que, sob o ponto de vista espiritual, ele é centralizador, mas sob o ponto de vista administrativo, a igreja precisa entender que não é centralizador, é que ele arroga para si essa responsabilidade que lhe é imputada pela própria Bíblia, pela palavra de Deus. E algumas decisões que são tomadas vai de encontro à grande maioria, e muitas das vezes essa grande maioria está totalmente equivocada, porque o líder, no caso, por exemplo, de Samuel, quando disse para Samuel disse para Saul, vai e mate Agag e a todos. E aí a desobediência, o povo disse, não vamos matar as ovelhas, vamos trazer as ovelhas de volta, vamos oferecer a Deus. Era um ato até bonito, lindo, mas quando Samuel ouviu o balido das ovelhas, ele se arrepiou, ele disse, o que é isso que eu ouço? Porque ele era o guia, ali ele estava numa função acima, não apenas de um sacerdote, mas de um pastor. E em algumas situações, você pega Atos 16, por exemplo, você vai encontrar lá que pareceu bem a mim, pareceu bem à igreja e pareceu bem ao Espírito Santo. Essas três expressões aparecem ali no texto de Atos 16. Então tem hora que parece bem a mim, mas o pastor, ele recebe a orientação de Deus para dizer, para orientar, para conduzir, para guiar, porque o Salmo 23 é isso. Agora, se a pessoa não quer guiar, quer ir por sua conta própria, aí tem que sair, encontrar um outro segmento fora da igreja. O JR, trabalhando em cima do texto que o pastor Generoso acabou de citar, esse texto de Samuel,
eu vejo o seguinte, ali foi uma ordem expressa de Deus. Na verdade, Samuel não disse, Saul, você vai lá e mata. Deus mandou o profeta dizer para ele. Então foi uma ordem específica, expressa de Deus. Então, ele tinha que ter cumprido aquilo ali. O que nós queremos dizer é o seguinte, o pastor é aquele que conduz, e eu concordo plenamente com tudo que foi dito, exatamente assim. Porém, conduz para onde? Para o céu. Através do direcionamento bíblico, ensinamento da palavra, essa condução. Agora, no que diz respeito a ministério dentro da igreja, o pastor tem que ter sensibilidade, porque tem pastor querendo tapar buraco. Por exemplo, o irmão, ele é muito legal na igreja, eu vou pegar esse irmão porque ele é um excelente diácono, o cara não tem conhecimento bíblico, ele não sabe discipular, não, mas por mérito, eu vou colocar ele como presbítero, porque ele é muito legal, ele é muito bom. Quer dizer, o pastor está conduzindo de uma forma errada. Então o que eu estou dizendo, o pastor conduz, concordo plenamente com o pastor generoso, conduz em direção ao conhecimento bíblico, a morar no céu e até para outras coisas da vida também. Ponto. Agora, na questão do conduzir para uma área de atividade da igreja, ele tem que ter sensibilidade, porque senão ele tapa buraco e depois ele arruma problema. Mas é por isso, querido, que ele é pastor, ele precisa, se a gente está falando assim de um tipo de pastor que está dissociado do que diz a Bíblia. A gente precisa entender que isso existe, tudo isso existe. Existe pastor carrasco, existe pastor de todo tipo, mas nós não temos que focar nele, temos que focar no modelo bíblico. O modelo bíblico, o pastor é um guia. Eu lá procuro, eu não gosto muito de fazer isso também, mas assim, eu oriento até, por exemplo, se um membro quer comprar um bem, eu falo assim, eu quero te orientar. Porque eu já livrei pessoas de cair em verdadeiras armadilhas, porque eu sou um guia espiritual. E a figura do guia é para guiar em todo sentido. A vida familiar, a vida profissional. Pastor, qual o caminho? Vamos fazer assim, pense assim, analise assim. Então nós temos que oferecer à pessoa motivos para ele pensar. Tudo bem, vamos lá. Eu quero aqui ressaltar um outro ponto. A gente está falando de centralidade, eu também concordo com relação a essa autoridade conferida ao pastor. Em contrapartida, eu quero trazer também que ninguém faz nada sozinho. É preciso sim um grupo, e a gente está aqui falando, eu lembro de uma passagem bíblica que o sogro de Moisés, Jetro, chegou para ele e falou, olha, tá muito pesada a carga, você tem que dividir. Ele separa ali uma média de 70 anciãos para ajudá-lo e vinha a ele as questões mais sérias para que ele resolvesse. Indo para o Novo Testamento, a gente encontra Paulo deixando uma carta para Timóteo, para que ele saiba como lidar na igreja de Éfeso com os presbíteros que o ajudaria a fazer aquilo que o Senhor o comissionou para fazer. Ora, ninguém faz nada sozinho, seria uma sobrecarga muito grande. Agora, em se tratando do membro novamente, ou do liderado para com o seu líder, Paulo vai escrever para o povo da Galácia, capítulo 1, versículo 8, que se ele pregasse um outro evangelho, que ele deveria ser desprezado. Se porventura ele fizesse algo que não conferisse com as escrituras, é ele ensinando a maturidade para o povo. Olha, eu sou líder, eu tô à frente, mas até se eu ou um outro anjo vier pregar um outro evangelho, despreza. Não se submeta, porque existe um único evangelho e eu tô dando ele para vocês. Vocês têm acesso a isso. A verdade, não é uma autonomia, não tô falando disso. Não é uma insubmissão, uma rebeldia, não. Há uma submissão, mas não é uma submissão cega. É uma submissão racional, com base pelo crivo da palavra. Vou perguntar a vocês alguns pontos aqui para nossa reflexão, entendimento, até dentro desse parênteses que nós entramos aqui, da questão da missão pastoral que envolve essa autoridade. E aí é preciso entender também que o tempo pós-moderno que a gente vive é um tempo de desconstrução de autoridades, em todos os aspectos, inclusive a autoridade bíblica. Nunca se questionou tanto essa autoridade bíblica quanto nesse período pós-moderno. O outro aspecto que envolve a questão da missão pastoral. Qual é o foco da missão pastoral? Eventualmente, pode ser que eu esteja muito preocupado com determinadas coisas e aí eu não tenha tempo e dedicação suficiente para aquilo que é a missão pastoral, ou pelo menos seria o cerne disso. E o terceiro aspecto é a questão da falibilidade. Se nós entendemos que o pastor é um ser humano, que a pastora é uma mulher e são todos de carne e osso, nós vamos entender que eles também falham, mesmo quando acreditam falar em nome de Deus. Como lidar com isso, uma vez que já se sabe que poderá acontecer algum tipo de falha como essa que eu estou me referindo aqui agora. Este
é o Debate 93. Com J.R. Varga, na 93 FM. Pesquisa 93. Você conhece aí algum líder que amaldiçoou seus liderados? Infelizmente, 56% dos nossos ouvintes conhecem, sim. Quero agradecer o carinho dos nossos ouvintes e a participação de cada um deles com a gente. Hoje é dia de continuar ligando e participando com a gente. Afinal de contas, hoje, minha gente, daqui a pouquinho, nós vamos contar aqui uma linda história que envolve a importância de uma professora na vida de uma aluna. Não é na sala de aula só não, viu? A importância dela na vida. Quantos professores estão nos acompanhando agora e são tão importantes na vida dos seus alunos, são fundamentais. Essa semana nós estamos homenageando os professores, é a Semana dos Professores na Primavera 93. Eu curto essa estação da rádio que conquistou meu coração. Na 93 FM. J.R. Vargas. E o Debate 93. Companheiros, o que vocês entendem que seja de fato um resumo, uma síntese da missão pastoral? Pastor JR, a missão pastoral é em primeiro lugar, né? Pregar a palavra para salvar as pessoas e depois cuidá-las para que elas vão para o céu. A missão do pastor, sintetizando, entre tantas, é levar a pessoa ao céu, a comunhão ao céu. Deixa eu ver se eu entendi, pastor. Pregar e cuidar. Você usou esses dois verbos aí, quer dizer, prega a palavra e cuida. Cuida envolve consolo, envolve discipulado, envolve aconselhamento, envolve visitação, envolve uma série de coisas que estão nesta área específica aí. O senhor está se referindo ao campo espiritual. Ao campo espiritual. Vamos lá, quem mais tem acréscimos aí? Eu quero fazer a analogia do pastor com a figura de um pai espiritual. Então, aquele que zela, que cuida, tudo voltado para o âmbito espiritual, é como foi ali o Paulo para Timóteo, aquele cuidado, mas ao mesmo tempo não é mimá-lo. Eu gosto de uma passagem bíblica quando Paulo escreve para Timóteo sabendo que ia morrer. 2 Timóteo 2, ele fala, olha, tu porém fortifica-te na graça que é em Cristo Jesus. Eu tô te criando, eu tô te forjando o caráter de Cristo para que você possa prosseguir. E aí ele fala, o que de mim, entre muitas testemunhas ouvis, confia a homens idôneos e fiéis para ensinarem a outros. Então, é pastoreada essa ideia de continuidade, é formar, é deixar o legado, é formar o caráter e forjar o caráter de Cristo. Companheiros. Eu vou usar a Bíblia em Hebreus 13, quando diz que os pastores falaram a palavra de Deus. Então a missão do pastor, uma delas, né, é falar a palavra de Deus, conduzir as ovelhas a viver uma vida de acordo com a palavra de Deus e tomando ainda o texto, obedecer aos vossos pastores, sujeitáveis a ele, porque velam por vossa alma. Velam por vossa alma, como aqueles que hão de dar conta delas. Então, o pastor tem que velar pelas ovelhas. Eu concordo com tudo que foi dito e fico com a questão da pastora aqui, que disse a figura do pastor como um pai. Eu concordo exatamente com isso. Porque o pastor, na verdade, ele é aquele que ensina a palavra, que prega, discipula, que disciplina, que exorta. Agora, quando fala em disciplina e exortação, as pessoas logo, nossa, porque houve um período que disciplina causava medo. E eu costumo dizer que disciplina é com amor, é trazer a pessoa para perto. Lá na minha igreja, quando eu disciplino alguém que há necessidade, aquela pessoa eu fico mais perto dela do que antes. Então eu trato ela bem perto de mim. Para quê? Para ela não se sentir rejeitada. Pergunto então, o pastor, aos companheiros o seguinte, a ideia de João 21, texto em que Pedro, Jesus conversa com ele e por algumas vezes diz, pastoreia, apacenta os meus cordeiros, pastoreia as minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas. Parece clara aqui a definição para Pedro, e aí a coisa se amplia ministerialmente, chegando até os nossos dias, dessa função do apacentar e do pastorear. A referência à ovelha e cordeiro, mais uma vez, nos ajuda, porque ela nos leva ao Salmo 23, e especificamente ao verso quando diz a tua vara e o teu cajado me consolam. Eventualmente até se muda a expressão vara para outro tipo de expressão, mas a ideia é exatamente a ideia de que a vara é utilizada para afugentar os lobos, para colocar para longe aquilo que poderia produzir risco à vida da ovelhinha. Quando a ovelhinha estivesse correndo algum risco, você imagina que você tem um aprisco
e junto a esse aprisco vem um lobo. A ideia é essa, você pega a vara e fustiga para que aquele lobo saia e ele não ataque a ovelha. O cajado tem uma função diferente. O cajado é para trazer para perto a ideia de que a ovelhinha está caindo no abismo, ou está à beira do abismo, e vai lá e puxa. Ou seja, nos dois textos você vê conexão entre eles quando se fala sobre esse cuidado. Então, cuidado, ele também é necessário ter proximidade. Você veja bem, uma pessoa tem uma ferida, como é que você vai cuidar da ferida à distância? Vou cuidar dessa ferida pela internet. Se eu vou cuidar dessa ferida via Skype, via WhatsApp, vou cuidar dessa ferida via Facebook. Você não tem condições de curar uma ferida à distância. Você só consegue curar a ferida próxima. Vocês já entenderam o que eu estou dizendo? É que, eventualmente, a gente tem uma palavra boa sobre esse assunto, mas a nossa dificuldade hoje talvez seja, por isso eu falei qual é o foco da nossa missão e em cuidar, porque existem tantas coisas que nos roubam o tempo, que pode ser que a gente não tenha tempo para aquilo que é mais precioso. Agora, existe uma outra questão, o JR, que eu gostaria de enfatizar também, é o seguinte: pastor está aí para apacentar, para cuidar daquele que quer ser apacentado e cuidado. Tem essa questão também, né? Que às vezes o pastor tenta trazer. Aí eu vou me reportar ao que você falou anteriormente. Vivemos um período da desconstrução da figura e da liderança pastoral, né? Você vai fazer parte de uma congregação e você pensa assim. Quando a pastora Carla falou sobre a questão bíblica, é muito difícil hoje você ter pessoas que têm maturidade de olhar para o pastor como homem de Deus, porque ele segue a Bíblia. Ela falou corretamente. Não, meu pastor é um homem de Deus, ele segue a Bíblia, ele aplica a palavra, ele tem caráter, porque a palavra de Deus diz que pelos frutos vos conhecerei. Agora, existe a desconstrução, não, porque pastor para mim é um homem comum. Existe aquela questão da rebeldia também, quando o pastor ele vai aplicar a disciplina no amor biblicamente, mas a pessoa simplesmente não quer aceitar. Então também tem essa questão. É necessário ressaltar para uma análise psicológica dos fatos. Essa pessoa, a desconstrução que a gente fala com relação à autoridade não só acontece no seio eclesiástico, claro que não, mas se tratando geral. da sociedade, é muita deturpação do papel paterno na sociedade. A gente encontra pessoas que foram destruídas psicologicamente por um maltrato que o pai teve. Hoje a pedofilia infelizmente alta, muitos já foram maltratados, já foram simplesmente psicologicamente abalados nessa relação pai e filho, e quando ela vem para a igreja, onde o pastor vem com essa figura de autoridade que fora desconstruída pela sociedade, ele acaba tendo a dificuldade de lidar com isso. Eu aprendi uma frase que quero compartilhar. É uma frase que fala assim: não me importa o quanto você sabe, até que eu saiba que você se importa comigo. Então não adianta muita teologia se não tiver investimento de relacionamento, que é o cristianismo é relacionamento, e a gente tem perdido muito acerca desse campo. Aí a gente volta para a questão da centralidade. Um pastor não vai conseguir tratar pessoalmente todo o rebanho. É por isso que ele precisa de uma ajuda daqueles pastores auxiliares, daquele corpo ministerial, que eu sei que às vezes nem todo mundo ali vai estar falando a mesma língua, deveria estar, ou que vai estar balançando a mesma bandeira, mas deveria estar, porque não dá para cuidar sozinho. Vocês entendem a diferença entre aquele que prega e só, e aquele que prega e cuida? Efésios 4:11 tá fala assim. Essa ideia que vocês colocaram aqui, que eu só busquei o Salmo 23 e João aqui para poder conectar duas coisas, para dizer o seguinte: olha, a gente tem essa missão que foi dada de pastorear, de apacentar. Você imagina bem se Pedro conseguia cuidar, no sentido nós estamos dizendo aqui, do dia a dia das pessoas, imaginando tudo que aconteceu com ele. Pedro especificamente é preso, vai para lá, muda para tal lugar, vai para um lugar para outro, ou seja, mas está aqui um princípio estabelecido, e nós podemos, a partir do princípio estabelecido, compreender que de fato houve um relacionamento, houve um cuidado especial, e que esse é que é o ponto. Me parece que as pessoas hoje, eu estou com vários e-mails aqui, as ovelhas estão berrando, é essa a ideia, entendeu? Claro, não são todos.
A maioria, com certeza, deve estar alegre, satisfeita, agradecida a Deus. Mas quando ele fala sobre desconstrução, nós estamos falando do seguinte aspecto. Olha, uma pessoa que ela é contra qualquer autoridade. O pai, a mãe, o policial, o professor, enfim, o pastor, ele é contra qualquer autoridade. Então ele não é contra só autoridade pastoral. Este é o viés da pós-modernidade. A Bíblia não é autoridade sobre a minha vida. A Bíblia foi escrita por um outro tempo. É esse o entendimento. A Bíblia é interessante, mas também tem que se ver o seguinte: a cultura, peraí, tem uma questão de contextualização. Isto é o reflexo de uma cultura pós-moderna. Agora, quando a gente pega isso e traz o seguinte, olha, como é que a gente faz com a questão pastoral, é porque a gente também está vivendo uma adaptação, porque nós somos também pós-modernos, nós estamos aqui, por mais que a gente traga olha, cuidado com esse mundo, nós estamos nele, e esse mundo nos influencia. Aí é que a gente tem que falar o seguinte, peraí, será que eu não estou errando num lado aqui? Será que pastoralmente nós não estamos exagerando ou não estamos sendo omissos? Ou porque queremos centralizar, só eu faço e não há auxiliares que possam estar à minha altura, tá certo? Que esse pode ser um entendimento, ou aquele que diz não, é o seguinte, olha, casos especiais eu trato, o que não é especial eu não trato, e por especial você pode discutir o que é especial para um, o que é especial para outros, ou seja, essa dificuldade me mostra o seguinte, nós precisamos mergulhar no aprisco. Jota, você colocou anteriormente, inclusive, uma frase sobre a falibilidade pastoral. A grande questão é que o foco da membresia é no pastor presidente. Quando as igrejas possuem outros pastores que são auxiliares desse pastor. É aquele caso que foi citado aqui pela pastora Carla de Jetro. Moisés estava fazendo a coisa boa, mas não era a coisa certa. E muitos pastores estão fazendo a coisa boa, mas não é a coisa certa. Para fazer a coisa certa, é preciso que ele tenha auxiliares para ajudá-lo nesse mistério. Porque nenhum pastor nos dias de hoje terá condição de desenvolver o seu ministério isoladamente. Uma andorinha só não faz verão. É muito difícil, Jota, muito difícil, você sabe disso. Todos nós que somos pastores levamos uma carga, uma sobrecarga tamanha que é difícil você dizer assim, eu não posso fazer tudo. Mas minimamente também é preciso compreender que a membresia precisa compreender que o pastor presidente não terá condição de fazer aquilo que elas querem exclusivamente dele. A membresia precisa compreender que os demais pastores vinculados àquele pastor presidente precisam ser usados também no aconselhamento, na orientação, na visita e todas as demais funções pastorais. Então, dentro disso que a questão da figura pastoral, aí eu observo o seguinte, qual é o nosso modelo de liderança? O nosso modelo de liderança é Jesus. E eu entendo, pastor, que nessa questão do relacionamento é muito importante a ovelha se relacionar bem com o seu pastor. E também o pastor outorgar a outros a autoridade. O problema é que às vezes o pastor puxa tanto para si que daqui a pouco todo mundo só olha para ele como a única referência na igreja. Então as pessoas não têm mais outros como referência. Então eu entendo que às vezes a culpa não é nem do membro, às vezes. Não estou aqui também generalizando. Claro. Às vezes a culpa é do próprio pastor, que acaba de uma maneira às vezes inconsciente, puxando para si essa questão de que eu posso resolver, de que eu tô junto, e às vezes ele não tem tempo e nem estrutura para isso, ele não vai suportar. Então o que ele tem que fazer? Ele tem que ensinar, discipular o modelo de Jesus. Qual era o modelo dos fariseus? Os fariseus ficavam numa redoma e não queria ter contato com o povo. Jesus não. Jesus estava no meio do povo. Essa é a diferença de uma liderança modelo de Jesus. Hoje nós precisamos entender o seguinte, gente, 55% dos telefonemas disseram que conhece alguém que já amaldiçoou. Então não é a minoria, é a maioria. Olha só que coisa interessante. Nós somos pastores. Eu ouvi agora essa semana, JR, de um pastor que o membro saiu da igreja dele. Ele vai lá na casa do membro,
ora pelo membro e fala assim, ó, todos os demônios que eu expulsei da tua vida, eu digo que agora pode voltar. Porque tu saiu da minha igreja, então, peraí, gente, que mundo é esse que a gente tá vivendo? Eu ouvi uma definição. Isso é pastor, gente? Eu ouvi uma definição sobre sofisma, o pastor acaba usando dessa ferramenta. A gente fala de sofisma como meias verdades, e eu vi uma definição interessante, que na verdade sofisma são duas verdades com uma conclusão falsa. Por exemplo, ele fala, a primeira verdade, quem está fora de Cristo vai pro inferno. Fora de Cristo não há salvação. Amém? Todo mundo concorda com isso. Primeira verdade. Segunda verdade é, Jesus está aqui nessa igreja? Amém ou não amém? Está aqui nessa igreja. Aí a conclusão é errada. Então quem está fora da igreja, logo vai pro inferno. Porque Jesus está aqui. Se você não estiver nessa igreja, você vai pro inferno. Então a pessoa acaba colocando meias verdades como uma forma de intimidar o outro. E aí também uma outra coisa que eu preciso ressaltar, Efésios 4:11 fala desses 5 ministérios que agiam em concordância, o apóstolo, o pastor, o mestre, o evangelista, que acabavam trabalhando para que a obra pudesse acontecer. Uma igreja só de evangelista, ela vai estar preocupada só em ganhar almas, mas se houver pastores, quer dizer, normalmente os pastores que lideram, ele vai estar preocupado em cuidar dessas almas, o mestre vai estar preocupado em ensinar, e a gente tem um apóstolo que normalmente é essa figura do missionário, daquele que vai abrir a igreja, enfim, se cooperarem juntos, a igreja cresce. Vou ver se eu entendi aqui, no resumo de todas as coisas aqui, que a autoridade bíblica, ela não pode ser questionada, embora o mundo questione. Nós precisamos estudar a Bíblia. Às vezes a gente questiona alguma coisa porque não conhece, não estudou a fundo. Diz, eu não concordo com aquilo que a Bíblia diz, mas você sabe o que a Bíblia diz sobre esse assunto? Não, me disseram que diz isso, mas peraí, vai lá na Bíblia, lê um texto, 2, 3, lê a Bíblia toda. Gente que diz, olha, nunca, crente de 557 anos, nunca leu a Bíblia toda, mas os tons de cinzas foram todos lidos, entendeu? Em todas as cores, coloridos, pretos, brancos e cinzas. Então a pessoa não tem um foco naquilo que ali está escrito. A falibilidade humana, ela, em contrapartida, existe a infalibilidade das escrituras. Então, quando alguém pastoreia, aconselha, ensina com base na Bíblia, olha aqui, a Bíblia diz isso, lê aqui comigo, olha, a Bíblia diz isso, você pode ter certeza que é por aí. Quando a base é eu penso isso, a minha experiência diz isso, a minha experiência diz aquilo, não conte com a infalibilidade, pode até dar certo. Na maioria das vezes funciona, mas não é algo infalível. Esse cuidado que é uma perspectiva diferente que nos leva a pensar e repensar a nossa missão pastoral. Eu vejo e tenho acompanhado isso com vocês aqui à mesa ao longo desses anos todos, muita gente sofrendo por causa de por serem mal cuidadas. Algumas são rebeldes mesmo. Batem cabeça para tudo quanto é canto, criam dificuldades, sofrimento para todos os lados, realmente não são pessoas fáceis, mas a maioria quer ser orientada, e aí a gente vê a figura pastoral, algo tão sublime, tão nobre. A gente abre mão de tanta coisa na vida, a gente abre mão de tantas possibilidades para a nossa existência, para o exercício do ministério pastoral, que eu acho que todo mundo devia olhar para os pastores de uma forma um pouco mais zelosa e amorosa. Por isso que falo isso aqui e vou me excluir desse assunto aqui, por favor, só para deixá-los neste assunto, para dizer o seguinte: cuidem bem dos seus pastores. Seus pastores são seres humanos normais. Eventualmente ele pode até passar uma imagem de sabe tudo, de que ele está em paz, ele está tranquilo, mas pode ser que ele esteja atravessando uma crise muito profunda, que se você olhar bem nos olhos dele ou dela, você vai perceber. Seja você um ajudador, uma ajudadora, seja você especialmente um intercessor, uma intercessora. Se algo está errado, nós temos absoluta convicção que Deus pode mudar essa história. Pesquisa 93. Você conhece algum líder que amaldiçoou seus liderados? 69% dos nossos ouvintes afirmaram que conhecem. Quero agradecer o carinho dos nossos ouvintes e a participação deles. Tem prêmios aí, Marcela? Renata Cristina de Vaz Lobo leva o CD Aceita o Teu Chamado, da Bruninha Carla. A Cláudia Monteiro de Santa Cruz da Serra leva o CD Eu Clamei, do Jairo Bonfim.
E a Jéssica Rodrigues, de Nova Iguaçu, ganhou pelo Facebook e leva o CD Identidade do Anderson Freire. Muito obrigado aos nossos maravilhosos ouvintes e a participação de cada um deles com a gente hoje no nosso Debate 93. Aqui ouvinte dizendo: acabei de me casar e descobri que não amo a minha esposa. Eu estou vivendo uma angústia profunda, além de guerras diárias, afinal, como não a amo, não consigo ser carinhoso e, obviamente, ela reclama. Eu não posso negar que ela é uma boa mulher para mim, só que eu não sinto amor por ela. E agora, eu devo abrir o jogo assim, ser claro para minha esposa e dizer que na verdade nunca a amei? Como pude me confundir? É possível que eu passe a amar uma mulher que hoje é como se fosse uma estranha? Neste caso, estarei pecando ao pedir divórcio? Fingir algo que não sinto e muito menos vivo também não seria pecado? Esses e outros assuntos estarão nesta segunda-feira, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Pastor Paulo Afonso, obrigado, pastor. Obrigado você, JR. Quero aproveitar e mandar um abraço lá para minha esposa, minha Terezinha, para a membresia da Assembleia de Deus Betel. E dizer que eu sou um pastor que apacenta, mas também tem aqueles que o pau senta. Aí é complicado, né? Pastor Carlos Gilmar, obrigado, meu irmãozão. Deus o abençoe. Prazer grande, né? Ver essa mesa aqui maravilhosa. Pastora Carla, eu acompanhei desde o início essa menina abençoada, né? Olha aí. Beijão pra minha esposa, pra minha mãe, pra minha amada Igreja Batista Memorial. Maravilha. Carla, obrigado. Eu que agradeço. Também quero fazer menção do pastor Gilmar, foi bênção. E também quero deixar um abraço, já que o tema é pastor, pro meu pastor, pros meus pastores, pastora Tânia de Paula Júnior, pastora Silvana, que sempre acreditaram em mim e no meu esposo, que acreditaram me colocando para fazer faculdade. Tem tanto pastor que tem medo que a ovelha cresça, e os nossos pastores investiram em nós, pós-graduação, viagem. Pastorzão, o senhor é 10, pastora Silvana, e a minha amada igreja Missão Vida. Muito bem, pastor Manuel de Matos, obrigado, Manuel, aquele abraço. Eu que agradeço também, JR, um beijo a todos os ouvintes, um beijo à minha esposa, minhas 3 filhas, e a todo o povo da Igreja Brasil para Cristo. Olha, povo bom de pastorear, aquele povo lindo, abençoado demais, e eu amo vocês. Benção puríssima, muito obrigado a você, ouvinte amado, com a gente no programa de hoje. 93 FM, a rádio que toca o meu coração. Eu curto essa estação, da rádio que conquistou meu coração. Hoje é um dia sempre muito especial, porque na sexta-feira nós estamos homenageando aquele que é o tema da semana dentro dessa temporada maravilhosa da Primavera 93. Oi, Ângela, bom dia, tudo bem com você? Bom dia, tudo bem sim, graças a Deus. Deus te abençoe, Ângela, é muito prazer em ouvi-la. Muito obrigado por você ter enviado este e-mail tão bonito, que dentre tantos e-mails foi o e-mail escolhido pela nossa equipe. E você nos conta uma história que voltamos aqui a 1992. Nessa época você era uma menina, uma adolescente. E era uma adolescente rebelde, Ângela? É verdade. É, menina, você era brava assim, é? Era um pouco. E aí você, Ângela, eu vou pedir a você, por gentileza, você falar um pouquinho mais alto, por favor. Nessa época você é uma adolescente rebelde, dava muito trabalho, mas acabou se encontrando com uma professora no verdadeiro sentido da palavra, Ângela. É verdade. Como é que foi? Ela é muito importante na minha vida, sempre foi, sempre será, e ela sabe disso. Você estudava, mas na verdade só ia à aula, né? Aí eu você estudava, né? Você fingia que estudava, né? Aí você acabou reprovando na matéria dela. Em várias matérias, inclusive na dela. É mesmo, Ângela, você não era mole não, hein, Ângela? Que é isso, hein? Aí você viu seus amigos que estavam com você na bagunça, passando, e você ficando para trás. Mas nessa época você descobriu alguma coisa que marcou e que até hoje marca a sua vida, e que naquele momento você teve uma interpretação negativa
e posteriormente você teve uma interpretação positiva. E para ter essa interpretação positiva, você teve a influência de alguém. Nesta época, você descobriu que era filha adotiva, não foi isso, Ângela? Isso mesmo. Isso naquela época, com 13 anos, rebeldia total e absoluta, isso mexeu contigo e você compreendeu isso de forma negativa. Como é que foi a ajuda da professora para que você pudesse ter uma perspectiva diferente? E qual a importância dela nesta fase da sua vida? Olha, foi uma fase difícil, né? Pelo fato de eu ser já daquele jeito, né? Mas as palavras que ela sempre trouxe para mim, elas foram bastante positivas. Assim, eu nunca me revoltei por saber, né? Que era adotiva. Mas as palavras que ela me fez enxergar era que aquilo ali era sublime, sabe? Era além do que poderia... Qualquer pensamento que pudesse ter contrário, ela fez se tornar positivo. E hoje eu sou grata a essa família, sabe? A essa amiga, por tudo que aconteceu naquele momento. Talvez aquela reprovação naquele ano tenha sido o ponto-chave para que isso tudo acontecesse e que se tornasse lindo hoje. Nesta fase em especial, quando você se deparou com essa nova realidade, se deparou com a reprovação, se deparou com essas dificuldades todas, que barulho é esse, Ângela? Se deparou com tudo isso, a professora entrou na sua vida e trouxe uma transformação especial. Você sabe que quando você homenageia a Norma, ela está nos ouvindo agora e você pode falar diretamente com ela aquilo que você tem para dizer ao coração da querida Norma que está te ouvindo. Ô Norma, tudo bem, professora? Tudo bom. Deus te abençoe, parabéns pelo seu trabalho. Obrigada. Magistério é ministério. Que Deus te abençoe. E olha o fruto aí, Norma. Exatamente. Eu sempre soube. A gente, enquanto professor, a gente sabe, a gente semeia, né? E colher os frutos vem ao longo do tempo. Então, com a Ângela foi fácil, porque ela sempre foi, através da rebeldia, eu senti o carinho dela. Ela sempre foi muito carinhosa. Mesmo, ela queria que alguém a percebesse, eu sempre percebi, como percebi os outros alunos também. Mas naquela forma carente dela, ela tinha e tem um grande amor. Ela sempre foi uma pessoa amorosa, querendo o melhor da vida, querendo transformar a minha missão de professora em algo realmente real. Né? Eu tenho a missão de ser professora, apesar de aposentada, eu continuo professora. A missão de educar para o mundo, né? Para mostrar a realidade da vida. E ela... diante de um problema, ela se sentia diminuída, diferente dos outros. Eu disse a ela que não, que ela continuava sendo uma pessoa especial. Mesmo adotada, ela foi escolhida, melhor ainda. Ela não nasceu do ventre da mãe dela, mas foi escolhida. Então ela é especial em todos os momentos. A partir do momento em que ela foi escolhida, primeiro por Deus, depois pela mãe, pela família que a acolheu, então ela é especial, não é? E aí, Ângela? Vocês querem me matar, só pode. Que emoção. O telefone tá com um sinal difícil aqui. Tá bem baixinho. A gente tá tentando de todas as formas com a nossa equipe aqui ajudar, mas ele tá entrando aqui como infelizmente, um ruído que prejudica e muito aqui a nossa audição e a transmissão para os nossos. Não, estamos ouvindo, é que tem um ruído que de vez em quando ele sobe. Ô Ângela, e você recebeu à época um livro, o livro Pequeno Príncipe, e esse livro foi um presente, e que este livro que foi um presente trouxe para você uma frase que você não mais esqueceu. É isso mesmo, Ângela? É isso mesmo. O trecho do livro diz: tu te tornas eternamente responsável por tudo que cativas.
E essa frase se faz presente na minha vida desde aquela época até o dia de hoje, porque realmente a Norma me cativou. Norma, querida. Oi, Norma, caiu aqui a Norma. Muito bem. Ângela, diante desse exposto e diante das palavras especiais colocadas aqui, nós agradecemos a Deus pela sua vida, Ângela, pelo depoimento que você nos trouxe aqui agora, assim como agradecemos a Deus pela Norma. Professora Norma, muito obrigado, que Deus te abençoe muito a sua vida, que Deus continue a te fortalecer. Observe que você foi fundamental na vida da Ângela e na vida de tantas outras pessoas. Isso vale para nós hoje como uma lembrança. Os professores, eles são muito importantes na nossa história. O professor, ele nunca é esquecido. A gente sempre lembra de algumas histórias, momentos que passamos, e o professor, aquele que vai além da sala de aula, esse se perpetua de fato, porque não basta que seja um bom expositor da matéria, mas alguém que se interesse pela vida dos seus alunos e descubra que, na verdade, a sua função vai muito além da exposição do material, da ementa que ali está, em especial daquilo que vai ser feito, que vai ser dado e que vai ser transmitido de forma especial. Ângela, as suas últimas palavras para a querida Norma, que está te ouvindo agora. Uma vez ela me disse que a profissão dela como professora era conquistar o aluno, mostrar a ele que a educação, né, é uma renovação diária de valores. Eu espero que ela tenha certeza que esse objetivo foi alcançado por mim, por vários outros alunos que ela ajudou, né, porque muito do que eu sou hoje são os conselhos que eu recebi dela. E talvez ela nem tenha ciência do quão importantes foram aquelas palavras naquele momento, mas com certeza foram. E eu espero que Deus continue abençoando a vida dela, para que ela possa continuar cativando as pessoas, como ela sempre fez. E obrigada a vocês também da 93 por esse momento tão especial. Norma, querida. Alô? Deus te abençoe, viu, Norma? Amém. Muito obrigado por tudo. Você sabe que a Ângela escolheu você para dar a você e para você um lindo buquê de flores para abençoar a sua vida como um sinal do reconhecimento dela e da sua importância na vida dela. Se prepare, porque hoje à tarde você vai receber essas flores em nome da querida aluna Ângela, a quem você marcou profundamente, e a 93 faz isso com carinho e com muito amor. Fiquem aqui conosco na linha ainda, nós vamos orar juntos. Eu vou pedir para Carla para orar conosco e assim nós vamos pedir a Deus que abençoe a você, querida Norma, a você, Ângela, e aos professores como um todo. Ao assunto de hoje tem tudo a ver com ensino, com formação, com educação, assim como vamos orar pelos enlutados e também pelos enfermos. Vamos orar juntos em nome de Jesus. Senhor, nós entramos na tua presença em oração nesse momento. Queremos te agradecer por esta oportunidade de falarmos sobre o teu reino, a começar pelos pastores que o Senhor tem separado para cuidar do rebanho que o Senhor tem confiado. Nós queremos orar por essa nossa irmã que enviou esse e-mail, queremos orar por esse pastor aqui citado e também, Senhor, ampliando para todos os pastores. Senhor, dá graça, ajuda, sustenta, renova as forças dos pastores da sua seara. Queremos também orar pelos professores, pelos mestres, aqueles, Senhor, que ensinam com tanto carinho, que muitas das vezes, como a história desse dia, dessa tarde já, Senhor, nós oramos pelos professores. Dá paciência, Senhor, porque muitas das vezes através do ensino uma vida pode ser transformada. Senhor, tome essa manifestação dos professores que têm lutado pelos seus direitos. Nós aqui aprendemos que independente de qualquer coisa, dá para fazer a diferença na vida de alguém. Nós queremos também orar pelos enlutados, pelos enfermos, entregando diante do teu altar cada necessidade, meu Senhor. Assim nós choramos crendo e te agradecendo, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado de pé. Muito obrigado, Senhor, pela tua graça e a tua misericórdia. Te oramos em nome do teu Filho amado, Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe.
abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.